Bem-vindos ao Intervalo Literário. Quanto tempo eu não apareço por aqui? Pois é. E hoje eu vim comentar com vocês, rapidinho, esse livro aqui é Falácia Socioconstrutivista, que é um livro que já tá lido há um tempo, né? Quem acompanha lá no Instagram sabe que eu já terminei, já tem um tempinho. Mas, por intercorrências da gravidez, eu não tô conseguindo vir aqui no canal. Realmente tô cansada, um pouco fora do ar, assim. Mas hoje eu consegui uma trégua aqui na minha cabeça, né, uma trégua na minha casa. E aí a gente vai conseguir falar um pouquinho sobre esse livro, porque eu já tava devendo, né? Então, antes da gente começar, deixa o seu like, né? Se inscreve no canal e deixa depois o seu comentário aqui, se você conhece esse assunto, se você gosta do socioconstrutivismo ou se você já entendeu que não é uma coisa muito legal. Fala comigo aí sobre esse assunto. Então, esse livro foi publicado pela Edições Quirion e ele é de Kátia Simone Benedetti. Ela não é professora de alfabetização, mas ela começou a perceber, né, os problemas na escola brasileira, porque ela era professora de sexto ano, quer dizer. E aí ela não conseguia dar o conteúdo dela, porque as crianças não conseguiam ler, não conseguiam escrever, não conseguiam entender as coisas. Ela tinha problemas, aqueles problemas de coagular as palavras, né? Então, por isso junto, com certeza junto, esse tipo de coisa. E ela falou assim, bem, uma hora eu vou investigar o que está acontecendo, porque ela não conseguia dar aula, né? Ela tinha que ficar corrigindo essas coisas que vêm da alfabetização. E aí ela foi pesquisar e ela foi na neurolinguística. Então, se a gente já falou aqui, né, de socioconstrutivismo na questão da matemática, vou deixar o link aqui em cima e aqui embaixo também para vocês de uma resenha que tem aqui no canal a respeito do socioconstrutivismo na matemática. Esse livro da falácia da socioconstrutivista é mais sobre a questão da linguagem, né? A questão da alfabetização. E ela foi na neurolinguística, na neurociência, para poder entender o que já estava rolando, né, nessa área e que não estava no radar dos professores, né, da pedagogia, do MEC e tudo mais aqui no Brasil. E ela, né, não só ela, mas qualquer pessoa que se digne, né, a estudar sobre isso, vai ver que o mundo freiriano, né, de Paulo Freire na educação, abafa qualquer estudo a respeito disso. O prefácio desse livro é feito por um homem chamado Vitor Haase. E ele, tipo assim, só esse prefácio já dá uma tese, assim, de TCC, já dá pra fazer faculdade de pedagogia só pra falar desse assunto. E ele fala que quando ele foi dar um curso, né, ele é médico formado em linguística aplicada pela PUC, é doutor em psicologia médica pela Universidade em Munique, ele é professor do departamento de psicologia da UFMG e ele estuda neuropsicologia de modelos de processamento de informação. Quando ele foi chamado para falar num evento, né, de pedagogia, ele foi dar uma olhada assim no stand de livros, sempre tem, né, aqueles livrinhos que ficam lá expostos. Ele falou, gente, mas aqui tá faltando já uns 30 anos de estudos, será que eles não estão lendo sobre isso, lendo sobre como que a mente processa informação e tal? Aí ele diz o seguinte: a formação dos professores negligencia a abordagem científica empírico-quantitativa. Os professores em formação têm pouca oportunidade para se familiarizar com o método científico e com os conhecimentos gerados nas correntes mais positivistas da psicologia nas últimas 5 décadas. Essa atitude é colorida por um nítido viés ideológico observado na obra de Paulo Freire. Então ele estava lá e falou, isso aqui não vai dar certo, né? Essas pessoas estão totalmente atrasadas em relação ao que a neurociência fala. E ele fala que tudo que envolve a pedagogia no Brasil é ideológico, tudo. Nada é pedagogicamente testável, nada. É tudo um grande panfleto, né, de ideologia, que é como Paulo Freire queria mesmo que a educação fosse. Então, esse livro, né, vai tentar fazer isso. Ele vai pegar tudo que já foi estudado ali na ciência e tentar explicar para as pessoas, né, para professores, para leigos, tanto que esse livro ele é muito indicado para professores mesmo. Como que você pode levar a ciência para sua sala de aula, como que ela funciona e como que os métodos ideológicos, né, os métodos que vêm, né, uma mistura muito grande ali de Rousseau, né, desse pessoal que idealiza mesmo a educação, é prejudicial para as crianças. Então ele vem explicando muito mastigadamente,
né, essa relação. E esse livro é um livro avisadamente repetitivo. A autora já avisa no início do livro. Esse livro é repetitivo. Eu vou repetir várias vezes isso. E isso é interessante para quem, por exemplo, pega um capítulo aleatório para ler. Digamos assim, você tenha um interesse maior, né, em psicogênese da língua escrita. Como é que surgiu a língua escrita? Como é que psicologicamente o homem desenvolveu a escrita e tal. Aí você vai ler lá coisas interessantes de outros capítulos. Ou então você quer ver a alfabetização segundo a neurociência da leitura. Lá também vai ter um resumo dos outros capítulos. Então quem vai ler o livro inteiro vai ter um cansaço de reler algumas coisas, tá? Só que também não é assim, não vai morrer. Eu li o livro inteiro, fiz várias anotações e chegou no final eu tava pulando as frases que eu já tinha lido, né? Então dá pra você observar o que você já leu e ir logo ao núcleo daquele capítulo. Ah, Bruno, isso não se faz. Poxa, mas é porque realmente é repetitivo, entendeu? E aí o prefácio dele anima muito, né? Você tem ali métodos de alfabetização, a psicogênese da língua escrita, o letramento e o multiletramento, a linguagem verbal e a linguagem escrita, o que nos diz a neurociência, a alfabetização segundo a neurociência da leitura, negação do ensino explícito do código alfabético, relativismo pedagógico, currículos contraproducentes, práticas pedagógicas contraproducentes e sequelas do desensino socioconstrutivista. Então é um livro muito bom. E ele não é assim, embora ele seja repetitivo, ele é interessante. Então você quer saber o que está escrito ali no outro capítulo, porque vai trazer um pouco de ciência, vai trazer exemplos de sala de aula. E um exemplo que me deixou assim bem intrigada foi de uma menina que estava querendo escrever porco. Eu vou contar para vocês sobre isso daqui a pouco. Uma marca do modelo socioconstrutivista de alfabetização é o método global. Então, existem vários métodos para você ensinar uma criança a ler. E uns deles se aproximam mais da lógica do próprio cérebro e outros mais por viés ideológico. Então, assim, o que é ler, né? Ler é você identificar um desenho. E esse desenho, né? Esses desenhos são as letras. E aí você identifica aquela letra, você identifica o som que ela faz, você identifica que sons essas letras juntas formam. E depois que você escuta o som que essas letras estão representando no papel, é que você vai acessar o significado daquela palavra. Isso acontece no nosso cérebro de forma muito rápida. Então você vê o desenho, você identifica o som, você junta os sons, você fala o som, ou você, né, mentalmente entende o que é aquela grafia e você acessa o significado. E isso muito rápido. O que acontece? Esse processo, né, de decodificação, ele é indicado pela ciência para se pensar a forma de alfabetizar a criança. Enquanto o método global, ele começa do final pro início. Então, ele diz que você bate o olho na palavra e você sabe que palavra é aquela. Então, é uma identificação como se fosse uma figura, né? Você bate o olho na figura do pato e você sabe que é um pato. E você dá nome de pato. Agora, e quando você olha para uma palavra, você consegue pegar o método global, aí você tá lendo, você realmente vai conseguir aplicar esse método em todos os níveis de leitura? Como que funciona isso, né? Então, quando você vê lá no início da pré-alfabetização uma criança que olha o pato, uma figurinha de pato, aí tá escrito pato do lado, aí você pergunta, o que tá escrito aqui? Aí a criança fala pato, né? Porque você está apostando de que ela vendo a figura, né, escrita, e ela falando que está escrito pato, que aquilo vai acionar a leitura no cérebro da criança. Isso é uma mentira, isso é realmente uma falácia, né? Então vamos lá. Quais que são os métodos que mais se aproximam da forma mental, né, da forma científica que o nosso cérebro decodifica as letras, decodifica o alfabeto, decodifica as palavras? São aqueles que apresentam partículas e depois apresentam palavras. Então você tem os métodos alfabéticos, né? Aqueles em... Eu vou ter que começar a explicar do zero o negócio aqui, que no meio do vídeo meu filho caiu lá na sala. Mas vamos lá. Sobre os métodos de leitura, né? De leitura não, de alfabetização, desculpa. Tem 4, né? Tem o alfabético, o silábico, o fônico e o global. E a professora vai dizer o seguinte, que o alfabético,
o silábico e o fônico são os melhores, porque eles levam em conta as partículas, né, da própria fala, do próprio som. A criança aprende a falar num determinado local do cérebro, mas para escrever o cérebro tem que fazer uma reciclagem neural, porque não existe uma parte do cérebro específica para escrita, é uma invenção do homem. Então, o que acontece? Essa reciclagem ela é feita numa lógica, e essa lógica pode ser levada, tem que ser levada para a alfabetização para que ela faça sentido. E o que o método global faz é não usar essa lógica, é descartar a lógica neural, entendeu? Então quando você fala para a criança o seguinte, se você está dizendo ba, o B tem um som, esse som do B pode se juntar com o som do A, que pode se juntar com o som do E, do I, do O, do U. E o B, a gente quando quer falar, quando a gente quer escrever esse som, a gente usa esse desenho aqui, essas curvas, essa reta, né? E aí a criança aprende aquelas curvas e vai montando os sons, e aí ela consegue ler de qualquer forma. No método global, não, é uma inversão. É como se todo o processo de leitura que acontece muito rápido na nossa cabeça fosse uma foto que o cérebro tira para entender que aquela palavra é barco, ou bala, ou fada, ou não sei o que. Se não tiver uma figurinha do lado, a criança não aprende. Então, eu sou totalmente contra esse método global, e a única coisa que explica esse método dentro das escolas é a abdução política da pedagogia, né? Então aí você tem, né, esses métodos que foram linkados ao Paulo Freire, Vygotsky, Piaget, entendeu? Todo esse pessoal que quer, na verdade, transformar a leitura, o ato de ensinar, o ato de aprender como atos políticos. Então, você dizer para a criança, esse é o B, esse é o som do B, e se você juntar o B com A da Bá, isso é opressor, porque isso é um ensino pronto. Você tem que esperar a criança adivinhar toda a tecnologia da leitura, porque isso está dando à criança, né, é uma inversão dos papéis, né, é a inversão das classes dentro da sala de aula. É o aluno que vai descobrir, sendo que aquilo é ensino, tá pronto, gente. É só você dizer para a criança. Então, tem uma parte do livro aqui muito interessante no final, onde essa professora vai dizer que existe uma tendência dentro desses métodos freirianos, desses métodos ligados a Paulo Freire, de que o professor se torne, na verdade, uma figura totalmente apagada dentro da sala de aula, e que ele não tenha mais nada para falar. E, na verdade, aquilo que a criança produz, né, dentro dos limites que são colocados para ela, e aí o professor, ele, ao invés de ensinar a criança como escrever e como a ler, ele tem que adivinhar o que a criança está escrevendo, né? Tem uma parte de letramento que é assim, que a criança desenha qualquer coisa e diz, aqui está escrito amor, aqui está escrito papai, aqui está escrito mamãe. E aí o professor tem que identificar o que aquela criança está escrevendo como A, o que aquela criança desenha, que na verdade é P. Mãe, eu não sei onde é que o guarda-pão. Por quê? Aqui, mamãe. E tudo que a criança faz, independente, que não significa absolutamente nada, a criança tem que aproveitar tudo que a criança fez. E aí nós entramos num outro assunto que a gente conversou no Crato, que é a questão da aprovação automática, né? A criança, ela passa de está estragado. E aí, o que eu tava falando? Existe uma outra situação nesse livro que eu achei interessante, que foi a questão deles dizerem, né, dos socioconstrutivistas dizerem que você falar que existe a forma certa de escrever, falar que existe a forma certa de ler, é uma opressão, assim, sabe, de classe, porque tem gente que não sabe, tem criança que não consegue. E aí a professora fala, poxa, mas isso é punir as crianças, não ajudá-las. Né? Você dizer para elas assim, olha, existe essa forma aqui e eu vou te ensinar, vou te ajudar a identificar o som dessa letra, eu vou te ajudar a identificar essa palavra. E não dizer assim, olha, tá tudo bem, você pode continuar desse jeito, que a sociedade tem que se adequar a você. E aí, junto com aquela questão de você passar a criança automaticamente, você elimina todos os incentivos, né, para que a criança se esforce para aquilo. E a gente não está falando aqui de uma situação totalmente anormal, de uma situação totalmente
fora da realidade. Existem sim crianças que têm dificuldades, e por essas crianças terem dificuldades é que você deve facilitar para elas o ensino. Ou seja, quando você ensina a letra, ensina as vogais, ensina as consoantes, ensina os sons, ensina a junção dos sons, você está ajudando a ela a galgar graus de complexidade do menor para o maior. Agora, quando você entrega para ela uma palavra pronta e fala, você tem que identificar o que essa palavra quer dizer, você está simplesmente abusando ali, né, daquela criança. Então, não tem nenhum sentido. O único sentido que faz é você realmente destruir a regra. Destruir a regra. Tem um livro que foi lançado agora há pouco também pela Vídeo, eu acho, pela Kirion, sobre a questão da linguagem, que ele fala o seguinte, que a linguagem, ela é uma construção em grau de dificuldade cada vez maior, e que ela tem esse caminho dentro da humanidade, um caminho tão longo, que é uma maldade você pedir que a criança faça isso dentro de sala de aula. É como se você não pudesse dar um celular para a criança. Tipo assim, o celular como que o celular surgiu, né? Por quantas fases a tecnologia telefônica teve que passar para poder chegar no celular. E aí você fala, não vou te dar o celular porque o celular tá pronto, você tem que fazer o celular do zero. Isso é um absurdo. O único sentido é desfazer a regra. E a gente vê muito isso, né, culminando aí na questão da linguagem neutra, por exemplo, ou no sequestro de palavras e sentidos que os progressistas acabam fazendo. E isso começa dentro das escolas. E as pessoas falam muito, né, não existe escola socioconstrutivista no Brasil. O Brasil não adota o socioconstrutivismo. Gente, só o fato de você ensinar de forma global, de você abrir mão do alfabético, do método alfabético, do método silábico, o método fônico sumiu. Não existe o método fônico, né? Só de você abrir mão desses métodos e você passar a criança de um período para o outro, de uma série para outra, sem que ela tenha atendido as expectativas daquela série, ou seja, ter conseguido absorver aquele grau de dificuldade, já é socioconstrutivismo, entendeu? Então não é uma questão de sorte que o Brasil não tem uma escola pública, por exemplo, totalmente socioconstrutivista. É uma questão de competência mesmo. E também uma questão de que os professores dentro de sala de aula, eles sabem que isso não dá certo. Então alguns ainda, né, ensinam pelo método tradicional. E eu fugi assim, nossa, foi muito perto da minha alfabetização. E a escola, a creche que o Benjamin estuda, não trabalha de jeito nenhum com o método global. Então, as escolas confessionais, as escolas mais clássicas, elas acabam ajudando as famílias nesse sentido, que né, a gente já viu aqui nesse canal, que é o sentido da escola. A escola tem que ajudar a família a cumprir o seu papel e não desfazer o que a família faz. Então é isso, gente. É sobre isso que é esse livro. Tem muita coisa que eu não falei que tá aqui dentro, muitas pesquisas, tem gravuras aqui. Eu não falei porque é tanta coisa que eu não teria como fazer isso num vídeo só, mas eu quero deixar indicado para vocês esse livro. Eu quero muito que vocês indiquem também esse vídeo para outras pessoas, para pessoas que estão fazendo pedagogia, tá? Ele tem alguns esquemas, assim, que acabam ajudando a gente a entender como funciona a linguagem. E eu quero muito continuar nesse assunto da linguagem, vou deixar indicado aqui embaixo os livros que eu tenho aqui em casa sobre linguagem, para vocês entenderem quais que seriam as minhas próximas leituras, né? Que vai ficar um pouco mais pra frente, como vocês sabem. Não tô achando os esquemas aqui. Mas são umas figurinhas de crianças escrevendo, como que elas confundem as coisas. E o caso lá do porco é porque a menina foi escrever e ela queria escrever... são duas palavras, porco e... digamos que seja roxo, por exemplo. Ela escreve O. Então, porco, ela identifica que tem o som O, né, duas vezes. Então ela escreve O. Escrevi porco. Aí a professora fala, você escreveu porco, então escreve roxo. Aí ela vai escrever roxo, aí ela fala, poxa, tem também de novo, O. Mas não pode ser igual, né? O não pode ser porco e roxo ao mesmo tempo. E a professora está proibida pelo método de falar que ela está no caminho certo. De que realmente existem outros fonemas, outros sons que precisam ser acoplados ao O para que as palavras se tornem roxo e porco. E isso porque a criança tem que ir na intuição. É um atraso, gente, dentro da sala de aula, é um absurdo. Mas eu queria, né, que vocês deixassem aqui embaixo o comentário de vocês, como que vocês foram alfabetizados, né? Eu sei mais ou menos a faixa etária de vocês aqui no canal, mas eu fui alfabetizado, como eu sempre falo, eu fui alfabetizado pela minha avó no método alfabético, né? Então, foi muito tranquilo, foi muito rápido, é muito lógico. O Benjamin está sendo
alfabetizado em método alfabético fônico. Não faço todo fônico com ele, porque ele tem contato com as letras, né, e sabe o nome das letras, com essas musiquinhas que acabam vendo na televisão e tal. Então eu já peguei ali o bonde e a gente faz alfabético fônico, que também tá muito bom, dá pra combinar os métodos. Só o global que não presta, gente, sinceramente. O método global não presta. Então vamos lá, vou ver se eu consigo gravar mais um vídeo. E peço, né, no final aqui, eu quero pedir a vocês encarecidamente que rezem por mim, né, pela hora do parto, pela minha mudança, por tudo que tá por vir. E que seja um ótimo final de ano, né, pra todos nós. Ai, e é isso. Tchau.